bom dia, galerinha. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática no canal Educação. É uma grande alegria estar com todos vocês nesta manhã, né? Depois de um feriado, vocês conseguiram descansar um pouquinho. E hoje, galerinha, nós daremos continuidade ao nosso bate-papo, né? As nossas aulas sobre SEO. Tá? Então, você que está chegando agora, a nossa disciplina de hoje pela manhã é SEO, Sistemas Operacionais, e nós iremos falar sobre o assunto conceito de sistemas operacionais voltados aí para o processo, tá bom? E a gente vai também conhecer um pouco de algumas classificações desses SEOs, tá bom? O objetivo de conhecimento é a classificação dos sistemas operacionais. A gente está aprendendo ao longo das aulas, pessoal, que existem diversos tipos de classificações de um sistema operacional. Até então, no início, né, da nossa disciplina, a gente achava que o SEO era simplesmente um sistema operacional de uma máquina. Mas a gente está aprendendo ao longo das aulas que existem vários e vários tipos de SEOs, tá? Então, a gente vai falar da classificação desses SEOs, vamos também falar do conceito de sistemas operacionais voltados para os processos. E o objetivo da aula de hoje é identificar esses sistemas operacionais, a gente conseguir entender o que é um sistema operacional embarcado, quais são os sistemas operacionais, né? Para que serve os sistemas operacionais nos sensores, os SEOs também de tempo real, SEOs de cartões inteligentes. Então, esses daqui são alguns dos tipos de SEOs que existem e que eles são diferenciados de acordo com os seus processos, tá? De acordo com a operação que eles realizam. Conhecer como funcionam os processos de um sistema operacional e apresentar os tipos de espaço de endereçamento, tá? Então, hoje a gente tem muita coisa para conversar, a gente tem muita coisa para falar. E aí, de já, pessoal, eu queria, né, que vocês relembrassem, que vocês tivessem o costume, tá, de sempre fazer a leitura desses textos, desse material que eu disponibilizo para vocês, o material da aula. Por quê? Porque aqui, normalmente, eu trago alguns textos e eu foco no que é principal para a gente discutir em sala de aula. Mas eu sempre coloco textos a mais para vocês, né, lerem em casa. Então, tenha o costume de, durante a semana, vocês fazerem a leitura desse material, tá bom? Para vocês relembrarem o conteúdo, para vocês relembrarem a importância dos termos. Porque essa disciplina de SEO, ela é uma disciplina muito teórica, né? A gente tem muita teoria. É um pouquinho diferente de análise lógica de programação. Então, a gente precisa ter o costume da leitura, certo? Então, pessoal, para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, a gente vai iniciar falando sobre um estilo, sobre um tipo de SEO, que são sistemas operacionais embarcados, tá? O que eles são e qual é a sua importância. Então, quando a gente fala de sistemas embarcados, esse termo, sistema embarcado, ele é algo muito comum dentro da área da computação. Principalmente após aí a criação de tantos eletrônicos, o início aí da robótica sendo, de alguma forma, se expandindo em diversas áreas. Então, sistemas embarcados já é um termo que se escuta bastante ouvir falar ao longo aí desses últimos anos. Talvez vocês já devem ter escutado em algum canto essa terminologia, talvez, né, já tenham visto em algum local na internet, mas a gente vai entender um pouquinho mais o que quer falar, né, o que diz respeito a essa terminologia de sistemas embarcados, tá certo? E aí, pessoal, normalmente um sistema embarcado, ele é um sistema que ele é construído para um único propósito de aplicação. Dá uma olhadinha aí nesse texto que eu coloquei para vocês. E aí, galerinha, olha aqui. Sistemas embarcados, seja um computador construído, tá? Para o único propósito da sua aplicação, ao invés de
prover um sistema computacional generalizado. Então, normalmente, quando a gente fala de um sistema operacional voltado para um computador, como é o Windows, por exemplo, ou o Linux, ou o macOS, eles são um estilo de sistema operacional que a gente considera como um sistema computacional generalizado. Agora, existem sistemas que são criados, que são construídos, tá? Com um único propósito. Um único propósito. Não tem muita coisa, não. Eles são focados em realizar muito bem um trabalho, tá? Ele tem um único propósito de aplicação. Então, normalmente, essa é uma das características dos sistemas embarcados. Mas fica aí ligado, que a gente já vai entender um pouquinho melhor a diferença desses sistemas embarcados. Essa definição, independente da sua construção, pode abranger aí desde lógicas combinacionais e processadores, né, de 8 bits até processadores de 64 bits ou multicores. Mas aí, galerinha, vamos tentar entender um pouquinho mais o que está querendo falar sobre esse SO, tá bom? Vamos tentar entender um pouquinho mais para a gente tentar desbravar esse termo de sistemas embarcados, certo? Que ainda está um pouco ainda nublado, né, na mente da gente. Então, olha aí, sistemas embarcados, eles foram um tipo de sistema operacional que revolucionaram o mundo, continuamente melhorando aí a vida das pessoas. Então, eles fazem parte das nossas vidas e a gente nem sabe que eles fazem. Eles fazem parte do nosso cotidiano e a gente nem sonha que eles fazem parte, tá? Basta olhar ao nosso redor e perceber que eles estão em quase todos os lugares, que as suas aplicações impulsionaram aí o desenvolvimento tecnológico de todas as áreas do conhecimento humano. Então, olha aqui, galerinha, existem muitas tecnologias, existem muitos recursos tecnológicos que estão ao nosso redor e que eles só funcionam porque lá dentro desse recurso existe um sistema embarcado, um sistema operacional embarcado que possibilita o funcionamento daquela máquina. A gente vai entender melhor com os exemplos, tá bom? Um sistema embarcado, ele é um sistema operacional que chega até salvar vidas, né? Salvar vidas, por exemplo, em marca-passos. Em marca-passos, tá? Existe aí um sisteminha que lá dentro ele funciona através desse mecanismo. Garante a segurança dos transportes em computadores aviônicos e freios ABS. Então, olha aí que interessante. Nos freios ABS, o sistema que controla os freios ABS é um sistema embarcado. Vejam aí. Por exemplo, em um sistema que controla os marca-passos, tá? Que aí controla, né, o batimento cardíaco das pessoas que utilizam esse marca-passo. Quem está lá dentro, o sistema computacional, né, o sistema inteligente que está instalado lá dentro dessa tecnologia, é um sistema embarcado, certo? Outro, os computadores de aeronaves. Também, quem está lá dentro desses computadores, né, que muitas vezes controlam muitos mecanismos de voo, são sistemas embarcados. Então, pessoal, esses sistemas embarcados, eles fazem parte do cotidiano de muitas pessoas. Eles fazem parte, eles estão presentes em muitos mecanismos, em muitos eletrônicos, em muitas tecnologias, que a gente sabe que existe uma inteligência por trás, mas talvez a gente não consiga identificar qual é o tipo de SO que lá estão. Tá bom? Outro aí, ó. Outro exemplo. Também aproxima as pessoas através de satélites e equipamentos de telecom, né? Agrega conforto ao dia a dia, como impressoras. Então, olha aí, as impressoras, elas precisam de um sistema operacional para elas funcionarem. E o sistema, a inteligência por trás que está
atribuída a uma impressora, ela não é um sistema operacional igual está em um computador. Precisa de um SO, precisa de um software, mas esse software ele é um sistema embarcado. Então, nas impressoras, na TV, né, nas TVs hoje em dia, nas Smart TVs, a Smart TV que consegue se conectar com Wi-Fi, que consegue se conectar com o celular, que consegue se conectar e tem diversos recursos, ela não é igual a uma TV de tubo que era utilizada, né, antigamente, por exemplo. Né, há muitos anos atrás, se lembrem das primeiras TVs lá antigas. Essas novas TVs, as Smart TVs, elas têm uma tecnologia muito mais aprimorada. E uma dessas tecnologias é o software que existe lá dentro dessa TV, que controla todos os recursos. Esse software que está dentro da TV, ele não é igual a um software que está dentro de um computador. Tá? São diferentes. Então, o software que está lá dentro da TV, ele é um sistema operacional embarcado. Essa é a classificação dele. É um SO embarcado, tá? Um sistema operacional embarcado. É o mesmo que está dentro aí das impressoras, tá? E players de mídia, e também ainda deixa a nossa vida mais divertida aí com os consoles de videogame. Então, quem aí se perguntava qual era o sistema operacional que rodava nos games, que rodava nos videogames de diversas marcas, o sistema operacional que funciona nos consoles é um sistema embarcado. Ele não é igual ao sistema operacional que roda em um notebook ou então em um PC de mesa. Não é igual, é diferente. E já já a gente vai entender algumas características que precisam ser diferentes, tá? Porque o consumo, pelo menos, primeiro ponto, o consumo de energia não pode ser o mesmo. O consumo de memória também não pode ser o mesmo. Então, como são máquinas, são tecnologias que precisam consumir recursos de uma forma diferente, eles precisam ter um sistema operacional que consiga controlar melhor esses recursos. Por isso, existe um recurso, existe um SO dedicado para esse tipo de tecnologia. Que esse primeiro que a gente está vendo aqui é o sistema embarcado. Sistema embarcado também é aplicado em sistemas de rede elétrica. É um outro exemplo que é utilizado esses sistemas embarcados, tá? Como sistemas bélicos também. Então, existem muitos recursos bélicos e também reatores nucleares, que em muitos sistemas bélicos eles precisam ter um sistema de controle, tá? Esse sistema de controle, ele é um software. E esse software, ele é de um tipo específico. O tipo é sistema embarcado. Então, a gente está conseguindo ter noção aí, por exemplos, né, através de exemplos, que existem sistemas operacionais que funcionam definitivamente em um tipo de tecnologia. Então, quando você escutar falar de TV, software que controla o videogame, ou então software que controla, por exemplo, impressoras, a gente está falando de um sistema operacional embarcado. E aí vocês podem já até colocar no caderninho de vocês, tá? Para vocês pesquisarem mais exemplos sobre esse tipo de SO. Para vocês conseguirem identificar ao redor de vocês quais são as tecnologias que estão ao redor de vocês que utilizam esse tipo de sistema operacional. Tá? É importante que vocês conheçam, porque esse SO ele é muito utilizado hoje em dia. Certo? Há alguns anos atrás, ainda estava no início, né? Estava no início, as tecnologias estavam começando a utilizar esses recursos. Mas hoje em dia, pessoal, em qualquer canto que a gente olha, tem algum tipo de tecnologia que utiliza esse tipo de recurso de sistema operacional, tá bom?
Enfim, eles estão presentes em quase todos os tipos de eletrônicos. Então, essa é outra característica. Praticamente a maioria dos eletrônicos, vocês irão encontrar um tipo de sistema operacional embarcado. Um sistema operacional, ele é dito como embarcado ou também como embutido. Vocês podem escutar isso daí. Vocês podem ler esses dois tipos de definição na internet, nos livros, nos exemplos. Vocês podem observar como sistema embarcado ou embutido. Ele é classificado, um SO é dito como embarcado quando ele é construído, olha aí, quando ele é construído para operar sobre um hardware com poucos recursos de processamento, armazenamento e energia. Então, imaginem que existe um hardware, existe uma máquina, que ela precisa que o consumo de energia dela seja o mínimo possível, né? O mínimo possível, não dá para ficar descarregando todo dia, toda hora. Tem que conseguir manter o consumo de energia o máximo possível. Tem que tentar diminuir a necessidade de um alto poder de processamento, assim, tem que utilizar o processador o mínimo possível, até mesmo porque isso impacta no consumo de energia. Então, se você tem um hardware que precisa que utilize menos, o mínimo possível de energia, o mínimo possível de armazenamento, o mínimo possível de processamento, não dá para ser não tem condições de ser qualquer sistema operacional que vai rodar naquela máquina, tá? Então é necessário criar um SO dedicado para aquela realidade daquela máquina. E isso é um caso bem característico dos sistemas operacionais embarcados, certo? Então, por exemplo, um software de uma TV, ele foi criado especificamente para aquelas características daquela TV. Não tem como a gente pegar um software da TV e colocar, por exemplo, na impressora. Não vai dar certo, né? Então, ele foi construído para operar sobre um determinado hardware. Foi dedicado para isso, foi dedicado para ele, pensando em todas as características do hardware. Então, essa também é uma outra característica dos sistemas embarcados, tá bom? Diferente aí, por exemplo, do sistema operacional de um computador, que a gente aprendeu que, por exemplo, o Windows, a gente pode instalar ele em vários tipos e marcas de máquinas, tá? É muito diferente essa realidade, porque esse tipo de SO aqui, ele precisa ser instalado exatamente naquele tipo de máquina que ele foi construído para ser operado, tá bom? Ok? Essa é uma outra característica bem diferente. Aplicações típicas desse tipo de sistema aparecem, por exemplo, em telefones celulares, né? Controladores industriais e automotivos, equipamentos eletrônicos de uso doméstico, como, por exemplo, leitores de DVD. Então, naquele tempo, eu não sei se vocês aí tiveram tanto acesso a essa parte de leitor de DVD, não sei se é da época de vocês, né? Mas eu quase não tive acesso, assim, mas antigamente tinha aqueles aparelhos de fita, que a gente instalava junto com a TV, que colocava aquela fita. Depois veio aí, no caso, os leitores de DVD, que a gente também colocava nas TVs, se lembrem aí, que colocavam nas TVs. E aí começaram a ficar mais populares, ficou a tecnologia mais popular. Antigamente, a gente só conseguia, por exemplo, assistir um filme em DVD quando tinha um leitor de DVD que normalmente era por fora, né? Por fora, que você alugava os CDs, DVDs, né? E aí você colocava nesse aparelho para ele rodar e para ele funcionar. E através disso você assistia o seu filme. Mas vocês pararam para pensar em algum momento como é que essa máquina funcionava? Como é que ela entendia que já tinha um CD ali dentro, ou um CD DVD no caso, e que ela precisava
começar a rodar quando você clicava em um botão, por exemplo, do controle. Ou quando você clicava no botão do DVD, ele sabia que você precisava iniciar, ele sabia que ele precisava abrir aquela portinha, fechar a portinha de inserir o DVD dentro daquele aparelho. Como é que ele entendia todos os comandos? Você já parou para pensar nisso? Ele só funciona porque ele tem um sistema operacional lá dentro. Tem um software dedicado para ele funcionar. Esse tipo de software é um sistema embarcado. Tá? E lógico, ao longo dos anos, esse processo, os leitores de DVD, eles ficaram cada vez mais acessíveis e eles passaram a se tornar um aparelho que era inserido junto, por exemplo, com os computadores, né? A maioria dos computadores de mesa tinham os leitores de DVD. Também os notebooks passaram a ter leitores de DVD. Hoje em dia parece que o pessoal está deixando de utilizar mais essa tecnologia, né? Os notebooks praticamente já não vêm mais com leitores de DVD, são pouquíssimos, talvez porque as pessoas estão parando de utilizar essa tecnologia, né? Pararam de utilizar essa tecnologia. Hoje em dia nós já temos os pendrives, nós já temos, né, os cartões USB, os cartões SD e diversos outros tipos de mecanismos que você pode estar armazenando informações. Mas essas tecnologias, a gente precisa parar para pensar como elas funcionam. Como é que uma TV consegue identificar um comando do controle? Ela tem que ter algum tipo de software lá dentro para ela entender aqueles comandos. Esses softwares, eles são sistemas embarcados, tá bom? Então, fornos de micro-ondas, né? Então, nós temos também outro tipo, né, de exemplo para sistemas embarcados, que são os micro-ondas. Os micro-ondas, eles são máquinas que eles são inteligentes, eles conseguem entender vários tipos de comandos. Então, se você olhar o forno micro-ondas, quando você coloca um alimento lá dentro, não é simplesmente colocar a quantidade de segundos ou minutos que ele vai rodar e aquecer a comida. Não. Ele tem configurações. Se você pegar e colocar, por exemplo, a opção de descongelar, ela é diferente da configuração de aquecer. Por quê? Depois experimentem. Coloquem aí no forno de micro-ondas depois para vocês perceberem. Quando você clica na opção de descongelar, o micro-ondas ele tem uma programação específica para isso. Ele tem uma temperatura específica, ele tem até o tempo de giro do micro-ondas é específico, a quantidade de minutos. Então, pessoal, são muitas variáveis. É tempo, quantidade de segundos, temperatura, tempo de rotação. São muitas variáveis para serem controladas. E eu já digo para vocês, os sistemas embarcados do forno micro-ondas, eles são muito bem elaborados, tá? Muito bem elaborados, ok? Outro exemplo também são as centrais de alarme, entre outros. Então, depois deem uma olhada, coloquem no seu caderno para você depois investigar um pouquinho mais sobre esses tipos de sistemas operacionais. Um sistema operacional embarcado, ele é um sistema microprocessado, no qual o computador ele é completamente encapsulado ou dedicado a um dispositivo. Então, essa é uma outra característica. Anota aí, mais uma característica dos sistemas operacionais embarcados, tá? O computador ele é completamente encapsulado ou, ou dedicado ao dispositivo ou sistema que ele controla. Diferentemente aí dos computadores normais que possuem propósitos de propósito geral, como o computador pessoal, por exemplo. Um sistema embarcado ele realiza um conjunto de tarefas já pré-definidas. Algo que o nosso computador não faz, que o computador pessoal não faz. O computador pessoal, ele não tem tarefas
pré-definidas. Ele tem algumas operações que ele sempre realiza, mas vai depender muito do que o usuário solicite. Então, por isso que são SOs totalmente diferentes. Já que o sistema ele é totalmente dedicado a tarefas específicas, né? Através de engenharia, pode-se otimizar o projeto, reduzindo aí o tamanho, recursos computacionais e o custo do produto. Então, como nós temos um SO que ele é dedicado específico para um tipo, especificamente para um tipo de máquina, que ele tem como objetivo aí a um sistema operacional dedicado, ao longo dos anos aí foi observado que poderia ser melhorado o quê? A otimização desses SOs, que isso facilitou o quê? Reduzir cada vez o tamanho dos aparelhos, tá? Como era um SO que não consumia, o objetivo dele era não consumir tanta energia, não consumir tanto processamento. Então, pode ser modificado essas características do hardware. Sistemas com PDAs são geralmente considerados sistemas embarcados pela natureza de seu hardware, apesar de serem muito mais flexíveis em termos de software. Fisicamente, os sistemas embarcados, eles passam desde MP3 player até semáforos. Então, olha aqui, outro exemplo, tá? Na vida real, quem aí já se perguntou como é que os semáforos funcionam? Como é que os semáforos são controlados? Há muitos anos atrás, assim que o semáforo foi criado, era uma pessoa que ficava praticamente quase 24 horas lá no semáforo, trocando a cor das luzes que acendiam. Porém, com o passar dos anos, esse processo ele se tornou automatizado, né? E aí, galerinha, quem controla esses semáforos, todos os semáforos da sua cidade, são sistemas embarcados. Então, existe aí um programador que faz a programação do semáforo. Tem cidades que, dependendo da época do ano, o software do semáforo muda. Então, tem semáforos que demoravam muito mais para poder mudar, né, de uma cor para outra. Tem uma determinada época do ano que eles ficam mais rápidos. Não é porque deu problema, é porque, de acordo com a necessidade, existe aí a mudança do sistema embarcado. E ainda, em alguns lugares do mundo, existem sistemas embarcados super inteligentes, quando se fala de semáforos, porque ele sente a necessidade do fluxo, né? De acordo com a necessidade do fluxo de carros da cidade, ele muda automaticamente a programação. Então, para quem não sabia como era que os semáforos funcionavam, é através desse tipo de SO, tá certo, galerinha? E aí, pessoal, devido às limitações das plataformas, porque existem limitações, nem tudo é um mar de rosas, tá? Devido à limitação das plataformas embarcadas, é necessário uma plataforma mais robusta para o desenvolvimento de aplicações, certo? Esta plataforma é chamada de desenvolvimento ou simplesmente host. Já as plataformas onde as aplicações serão executadas são chamadas de plataforma-alvo. E aí, galerinha, nós temos aqui mais alguns outros exemplos, mais algumas outras aplicações sobre os sistemas embarcados. Então, fiquem ligadinhos, tá? A gente está falando bastante sobre esse tipo de sistema embarcado porque ele é um dos que tem mais exemplos. É um dos que está mais presente no nosso cotidiano, certo? Eu vou mostrar para vocês ao longo da nossa aula outros tipos. Mas o sistema embarcado, eu pensei em trazer uma ênfase maior para ele porque ele tem muitas aplicações no nosso dia a dia. E provavelmente alguns de vocês se deparem muito mais com a manutenção e com a utilização de sistemas embarcados do que com outros tipos de sistemas operacionais, tá bom? Então, é preciso que a gente tenha uma atenção mais dedicada aí para ele. E aí, eu vou falar para vocês aqui, vou até marcar aqui,
certo? É uma das aplicações que está sendo muito utilizado, os sistemas embarcados, que é na robótica. Então, quando vocês forem pesquisar um pouquinho mais sobre esses tipos de SOs, vejam os exemplos que existem na área da robótica, tá? Olha aí, sistemas de monitoramento médico. Olha aí, outro ponto, sistemas de controle biométrico, MP3 players, certo? Smartphones, computadores de bordo automotivos. Olha aí que interessante, são exemplos bem diferentes, tá bom? E aí, galerinha, eu trouxe para vocês mais alguns exemplos, só para vocês observarem, tá? Esse aqui é um exemplo, que é o MP4 Player, é um bom exemplo aí de sistema embarcado. Aqui nós temos uma foto que mostra o circuito eletrônico, tá? Ele utiliza apenas 3 chips, sendo um para o controle principal, o outro chip para a memória, que é a memória flash, e o outro, né, usado para armazenamento, e o terceiro é para sintonizar rádio AM/FM. Então, aqui nós temos 3 chips, 1, 2 e 3, certo? Ele é bem compacto. Percebam que o hardware dele é bem compacto. Não é igual à placa-mãe de um computador. Não existem todos aqueles componentes eletrônicos. Então, como eles são totalmente diferentes, a gente precisa de um sistema operacional que seja dedicado para utilizar exatamente esses recursos, tá bom? Aqui, ó, isso é possível porque nós temos algumas características, por exemplo, do chip, né? Um dos chips que existem aí nos MP4 Player, tá bom? É um microcontrolador que desempenha sozinho todas as funções do aparelho, incluindo aí controladores para diversas funções disponíveis, até mesmo uma pequena quantidade de memória RAM. Então, ele é tão pequeno, ele tem tão poucos recursos comparado a outras máquinas, que seria quase impossível utilizar um sistema operacional igual a um PC, tá? Igual a um notebook. Não teria sentido, tá bom? Então, dependendo do hardware, a gente realmente vai mudar, sim, o software. Outro exemplo que nós temos são sistemas operacionais, sistemas embarcados, voltados aí para o controle, para a eletrônica de bordo dos aviões. Então, os aviões, eles têm um mecanismo de controle de bordo, que é um software que orienta o piloto, que tem muitas informações importantes, diversas informações que ele precisa ficar ligado toda hora. E que é o tipo de sistema operacional que eu conversei com vocês lá, o de tempo real também, tá? Se lembrem lá o de tempo real? Pois é, eles têm essas duas características. É um sistema operacional embarcado e que precisa funcionar a nível de processamento a tempo real. Tá? Então, galerinha, aqui é um outro exemplo de sistemas embarcados. Esse sistema embarcado, ele não pode ser igual, por exemplo, de um micro-ondas. Não dá, né? Não dá para ser igual de uma geladeira. Tem que ser dedicado para o hardware. Então, uma característica bem fiel dos sistemas embarcados, que normalmente eles são criados especificamente para aquele tipo de hardware. Olha aí, outro tipo de sistema operacional embarcado. As urnas eletrônicas, elas são uma tecnologia que possui um software específico que controla esse tipo de tecnologia. Então, todas as urnas eletrônicas, elas possuem um sistema operacional embarcado, tá? Percebam que também é uma tecnologia que ela não pode ter um alto consumo de energia, ela não precisa ter um alto poder de processamento, como, por exemplo, uma máquina gamer, no caso. Ela tem funções específicas, não é igual a um computador que a gente tem diversas funções. Ela não, ela tem especificamente um tipo de função. Então, existe um SO dedicado só para esses recursos.
Aqui, pessoal, nós temos também mais um tipo de sistema operacional embarcado, que são as calculadoras. Vocês já chegaram a se perguntar como é que as calculadoras funcionavam? Como é que elas conseguiam fazer esses cálculos e, de acordo com os botões que vocês clicavam, ela trazia o resultado correto? A gente já conseguiu observar como é feita uma calculadora a nível de software, tá? Uma calculadora eletrônica. A gente já conheceu o software, né? A gente já conheceu, no caso, a programação. E essa foi uma das atividades que nós realizamos no final da nossa disciplina de análise lógica de programação, lá do primeiro módulo. Aquele software que nós criamos é a lógica, tá? Aquele algoritmo, aquele programa é a lógica de qualquer calculadora eletrônica, tá bom? Mas essa calculadora aqui, além de ter essa mesma lógica que nós criamos na disciplina passada, ela precisa de recursos bem específicos para funcionar. Essa calculadora, ela tem um sistemazinho operacional. Lá dentro dela tem um chip. Ela tem um chipzinho instalado lá na sua placa. E lá nesse chip tem instalado um sistema operacional, que é um tipo de SO embarcado, que não tem outras coisas, não. Não vai fazer várias coisas, não. Ele foi feito só para calcular, tá bom? Então, isso daí diminui a quantidade de energia que é utilizada. Não precisa de um grande poder de processamento uma calculadora dessas. Não precisa de um consumo altíssimo de energia para funcionar. Então, é por isso que quando você coloca uma pilha aí em uma calculadora, ó, pode esquecer, né? Demora tempo para descarregar. Ela quase não consome energia. É muito diferente de outros recursos. Tá bom? Então, a capacidade de uma calculadora varia conforme o modelo. Lógico, tem modelos altamente modernos, né? Desde possibilidades de cálculos ilimitadas, a aritmética básica, até outras funções também, matemáticas mais avançadas, também como a apresentação de gráficos. Então, tem calculadoras que o pessoal aí das engenharias utiliza, que são calculadoras que parecem até máquinas assim futuristas, né? Eles fazem muitos tipos de cálculo. Então, normalmente, esse tipo de calculadora mais moderna, que realiza várias e várias operações, o sistema embarcado vai ser diferente de uma calculadora convencional, por exemplo, tá bom? Então, a gente precisa ficar ligadinho também com relação a essas características dos sistemas embarcados, tá bom? Os sistemas embarcados, eles possuem aí grandes limitações, se comparado aí com os computadores utilizados no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Isso nos faz perceber que não podemos utilizar os mesmos SOs que comumente empregamos em nosso cotidiano. Então, mais uma vez, para finalizar aqui esse pensamento, é que os sistemas operacionais embarcados, eles precisam ser construídos, ser criados, desenvolvidos, pensando nas características do hardware. São limitados mesmo. Eles são feitos, são criados para fazer exatamente aquelas operações. Diferentemente de um sistema operacional como Windows, Linux e muitos outros tipos para máquinas, para PCs. Tá certo? Galerinha, a gente está encerrando o nosso primeiro momento. Já já a gente retorna.